Estamos de volta, meu irmão, minha irmã, no nosso programa Você Pode Ser Feliz. E hoje nós estamos com um tema bem interessante, porque estamos lembrando da necessidade do jejum antes da tomada da decisão. Inclusive, como nosso convidado, querido Padre Emerson, que é da nossa família aqui, da família da Associação do Senhor Jesus, estava nos dizendo, o jejum é uma prática aconselhada pela igreja. Se a gente pega a vida dos santos, os santos, eles viveram essa prática com muita assiduidade. E aí o povo de Deus está mandando as suas perguntas, porque quando a gente começa a falar de jejum, vai surgindo bastante perguntas, como por exemplo, olha, a Maria Aparecida. Bom dia, amados. Bom dia, amada. Vocês podem me ensinar como jejuar? Tenho vontade de jejuar, mas na verdade não sei como realizar. Sou a Maria Aparecida de Souza, de Comodoro, Mato Grosso. Tá bom, Maria? Segura aí um pouquinho, que a gente já tá jogando lá pro Padre Emerson e o Padre Emerson já vai responder para você. A Lucilene. Bom dia, Simone. Eu sou a Lucilene Nogueira dos Santos. Eu gostaria de saber, eu tenho anemia profunda, faço tratamento em Goiânia e moro em São Luís de Montes Belos, Goiás. E o meu médico falou que eu não posso ficar muito tempo sem comer por causa da minha anemia. Qual é o melhor método para eu estar fazendo o jejum? Pergunta pro padre aí, por favor. Colocou aqui. A gente vai perguntar pro padre, sim. Então, esse aqui é um áudio? É um áudio. Vamos ouvir o áudio da Conceição. Bom dia, padre. Vocês estão falando no jejum. Aí o jejum sempre é na quaresma ou tem dias especial? Pelo ano inteiro. E olha, interessante. Interessante. Como a Simone dizia, toda dúvida é uma dúvida. Talvez você fale assim, minha dúvida é muito boba, não vou pedir não. Não, meu irmão. Faça, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. E sempre tem aqueles mais tímidos, né, que não querem perguntar e ficam com aquilo ali dentro. Eu percebo aqui pelos anos também que a gente trabalha, né, padre, em apresentação e tudo, que tem pessoas que carregam dúvidas que causam uma dor nela, né, padre Anderson? Emerson também. Causa uma dor muito grande e de repente fala, já resolve, né? Eu vejo que a temática é importante porque na nossa realidade, o dia a dia, é pouco trabalhado sobre o tema jejum. Entendi. E as pessoas pensam que jejuar vai em contrapartida àquilo que Deus me deu. Por exemplo, por que eu vou deixar de comer o arroz e feijão no almoço de hoje, sendo que Deus me deu o arroz e feijão no almoço? Nós temos que diferenciar as coisas. Uma coisa é Deus nos dar os alimentos. Outra coisa é entrar com a minha vontade, com a minha realidade humana, com a minha vontade também de se alimentar do próprio Deus através do jejum. O jejum é esse lançar-se também nas mãos de Deus, diante da nossa humanidade. Diante das perguntas, precisamos compreender, né, como eu disse, a questão da saúde, a prioridade é a saúde. Igual, né, aquela irmã que tem anemia, acho que a Dona Maria, na primeira pergunta, né, se eu tenho um problema de saúde, né, a igreja orienta o quê? Que eu me reserve. Eu não posso deixar de me alimentar, eu não posso deixar de cuidar da minha saúde através dos medicamentos, fazendo com aquele jejum, né, no caso me omitindo da alimentação do dia todo. Não é isso. A minha forma de mortificação, né, tem que me levar a esse contato com Deus dentro da minha humanidade. Então eu não posso colocar a minha vida em risco diante disso. Não é isso. É isso. O jejum deve me aproximar de Deus e deve me aproximar dos irmãos. E também não adianta, por exemplo, no período da quaresma, eu sempre digo, tem gente que faz economia de carne, não come carne durante a quaresma inteira. Chega na Páscoa e aí faz aquele grande churrasco. Não é isso também. Nem lá, nem cá. Não é isso. Agora, o verdadeiro jejum é quando eu tiro de mim mesmo e dou também para o outro, de questão da partilha. Eu ponho regras da minha vida, jejum da alimentação,
jejum, né, de muitas vezes de um comportamento, de um vício. E de um vício. Jejum das atitudes, Das né, atitudes. Então, Isso tudo é isso vem importante. somar a questão de jejuar. Padre, Claro que a igreja diz que o jejum é me mortificar a questão da alimentação. Né? E como a segunda pergunta, só rapidamente, né, o dia prescrito pelo direito, a igreja orienta que seja todas as sextas-feiras. Então, essa é a orientação. E na quarta-feira de cinzas, né, quando começa a quaresma, e nas sextas-feiras, e sobretudo na sexta-feira santa. eu fiquei pensando aqui, por exemplo, hoje, a dificuldade que as pessoas têm de se desgrudar do celular, né? Então, assim, a igreja prescreve a questão da alimentação, o padre, para mim, toda a sua fala, assim, o que me tocou muito é a dinâmica da partilha. Né? Eu estou fazendo isso, mas eu vou beneficiar alguém, então, com isso que eu deixei de me alimentar. Eu estou pensando no outro, isso tem tudo a ver com a missão da igreja. Eu faço parte de um corpo, eu não estou isolado dentro da minha casa, a minha comunidade tem valor, o outro tem valor. Muito, muito bacana. Mas hoje, quanta gente que não larga a mão disso? 1 minuto sequer. Ir lá nas mensagens, lá nos conteúdos, ir lá não sei o quê, e às vezes propagando fake news, propagando tanta coisa. Acho que também tem esses desafios atuais, né, padre? E o mais triste, Simone, é que um meio que deveria nos aproximar das pessoas acaba nos distanciando delas. Né? Uma prova disso é dia de aniversário. Né? É interessante que as pessoas, assim, há um tempo atrás, né, quando era mais novo, né, as pessoas iam, se cumprimentavam, iam até em casa. Hoje não, pelo WhatsApp e pelo Facebook você manda, né, as felicitações e aí acabou. Você não recebe nem mais presente, né, Padre Márcio? Então é um outro jeito, de outra né? forma. Os áudios demorados, né, padre? Tem áudio que a gente, quando a gente recebe, a gente fala assim, vou esperar virar novela. Tão longo. Porque é muito longo. Em vez de ligar, falar um com a dia tão pessoa. especial como aniversário. Provocar o isso. vínculo, né? Exatamente. A gente tem mais uma participação e depois a gente volta também para os benefícios desse jejum, o que acontece dentro da gente, fortalece, será para tomar uma decisão, faz com que a gente tenha mais clareza. Então a gente vai para o questionamento agora e voltamos para a questão da decisão. Já temos aí, vamos lá então. Bom dia, padre, eu sou Gilvan de Fátima, na Bahia. Não jejuar é um pecado? O que nós temos que ver, se eu não ter a prática, eu estou ferindo contra as orientações e mandamentos da igreja. Como deixar de ir à missa. Deixar de ir à missa é pecado? É pecado. Né? Se eu não jejuar, como prescreve a Santa Mãe Igreja, é pecado? É pecado. Né? Então, o que eu não posso, sobretudo, claro, aconteceu um incidente, não deu para eu jejuar aquele dia. Tudo bem, mas assim, para eu criticar o jejum, muitas vezes por condições para eu não jejuar, aí sim, aí fere, né, com o 4º mandamento da lei da igreja. Eu fiz uma experiência no período da quaresma de maneira especial que eu nunca tinha feito na vida antes, porque eu acho que é assim também. À medida que você vai, eu acredito muito no amadurecimento da fé. Simone, eu não quero jejuar ou ir à missa, porque se eu não for, nossa, Deus vai me castigar, né, padre? Não, eu quero jejuar, eu quero ir à missa, porque eu estou convicta de que isso é importante para meu crescimento na fé. E na quaresma, eu fiz a experiência do jejum, então, na quarta-feira e na sexta-feira. Que interessante, né, padre? A gente fica mais alerta, porque existe uma questão do jejum na alimentação que, de fato, o seu organismo, ele quer comer. Então o nosso corpo fica o quê? O teu instinto fica mais aguçado, você fica mais alerta para as coisas, você está mais concentrado, você está mais atento ao que acontece na sua volta. Então, padre, na minha experiência, eu fui muito mais equilibrada, eu prestei muito mais atenção no que eu estava falando, eu consegui ter um discernimento melhor diante dos fatos que estavam acontecendo na minha volta. Eu acredito que isso também é um benefício do jejum, né? Com certeza, esses benefícios práticos, né, Simone? É muito bem colocado. E o jejum, padre, então, é correto a gente dizer que, na verdade, o jejum, ele nos aproxima de Deus, porque Deus, sem o nosso jejum, é imutável, né? Sim. Mas o jejum, então, ele serve em nossa vantagem, digamos assim. Com certeza. Lapidar é fazer com que o ouro volte a brilhar. Nós que somos limitados, cheios de marcas do pecado,
né? Então, o jejum é uma forma é o meio que eu encontro diante da fé para lapidar, para fazer com que esse ouro volte a brilhar, que é o ouro da fé. Lembrando que as criaturas somos nós, né? E Ele é o Criador. Então Deus não precisa desses atos nossos para ser Deus. Acho que isso é importante. Quer dizer, não, Deus está precisando. Não, a gente faz esse movimento, né, Padre? Para nós, porque nós necessitamos estar próximo dele. E o próprio Jesus também diz que é necessário, né? Quando ele estava com os discípulos, ele falou, os meus discípulos ainda não jejuam. Né? Quando perguntaram a ele a importância do jejum. Mas ele falou, dias virão em que o Filho do Homem não estará, aí sim vão jejuar. Né? Então nós estamos nessa caminhada e somos esses chamados a fazer a experiência do jejum. Por isso, diante de tantas ideologias negativas até do jejum, que a gente ouve, né, na nossa sociedade, principalmente quando eu faço uma limitação ou diminuo a questão da minha alimentação, faço o convite a você, faça a experiência do jejum. Né? De um jejum num sentido não negativo, mas num sentido de você se aproximar ainda mais de Deus. E no dia que eu faço jejum, Padre, como é que eu vivo esse meu dia? O dia mais feliz da sua vida, não é? Como Jesus diz, quando fizeres alguma coisa, não demonstre aos outros, né, sua fraqueza, mas demonstre aos outros a sua alegria de viver. E olha que não é fácil, né, Padre? Não é fácil. A gente está falando de jejum aqui, está me dando fome. Não é? É impressionante. Parece que a gente já quer comer, a gente né? já quer comer, é impressionante. Padre, de segunda a segunda eu posso jejuar? Ou tem algum dia que eu não posso jejuar na semana? Então, a igreja orienta que se preserve as sextas-feiras. Né? E quando a prescrição também é as quartas-feiras de cinzas, né? E a sexta-feira, sobretudo sexta-feira santa. Muito bem, a gente falou hoje, deu um destaque para a importância do jejum na tomada de decisões. E foi muito importante o Padre salientar aqui para a gente que um ato meu consciente tende a beneficiar muitas pessoas. A cada vez mais, assim, a gente tem família, né, Padre? Vocês têm paróquia, tem um monte de gente perto de vocês, todo dia, sempre. E a gente vê, assim, que um compromisso que eu assumo de uma renúncia vai beneficiar os outros também. Porque eu vou sair melhor disso. Eu nunca vou sair pior, eu nunca vou prejudicar ninguém se eu fizer isso. Pelo contrário, eu vou estar me fortalecendo para ajudar os outros. Então, para encerrar, Padre, eu acho que o jejum a gente pode assumir sim, e ele é um meio, né, Padre? Ele é um caminho, o fim não é no jejum, o fim é a relação com Deus. Sim. Por isso que barganhar com Deus também não dá, né? Isso, e para finalizarmos, mas como é o nosso aproximar-se diante de Deus, então nos dias santos, por exemplo, no domingo, não é o dia de fazer jejum, não é o dia da mortificação, né? Num dia, como prescreve de festa, de preceito do Senhor, não é o dia de fazer jejum. Então temos que ter um pouco de discernimento com isso, né? De se colocar-se nas mãos de Deus inteiramente, fazendo essa experiência da mortificação e para enriquecer a nossa fé, o nosso testemunho com Jesus Cristo. Padre, jejum, só para acabar, uma coisa que eu não posso deixar de falar. Jejum e propósito, qual é a diferença? Por exemplo, se eu digo assim, olha, eu me proponho nós estávamos falando do celular, né? Eu me proponho a ficar aí toda sexta-feira sem tocar no meu celular. Qual é a diferença? Vejo que diante do propósito, diante do jejum, são duas atitudes que requer a minha experiência, que requer o meu sim. Né? Não deixa de ser uma decisão um propósito de crescer. Então, as duas coisas estão ligadas. Né? No momento que eu tenho um propósito de me amadurecer e crescer na fé, eu decido também a abraçar aquilo que é da minha fé, aquilo que vai enriquecer e me aproximar diante de Deus. E aí eu não preciso pôr num trombone, né? Todo mundo saber, todo mundo espalhar. Não, é um ato meu e de fidelidade, né, Com Padre? certeza, de você com Deus. Que legal, né? Que bacana. Padre Emerson, querido Eu agradeço. Padre Emerson, Obrigada. obrigado, Padre, Convite, pela presença do Senhor aqui. Revê-los. E assim, que Deus te abençoe na sua missão, Amém. né? Na sua grande paróquia central de Sumaré. Sim, sim. E que o melhor aconteça também na nossa caminhada de fé, né? Tá certo. Exatamente. Muito exatamente. obrigada, Obrigado. Padre. Deus Fica à abençoe. vontade.